A paz do Senhor Jesus, né? Sou o pastor Walter, estou aqui, né? Estou preparando uma mensagem e às vezes, né, até a gente faz vídeos diferentes, parece que não, mas o pastor também tem que preparar. Nós já oramos, fizemos uma oração, né? Já oramos de manhã hoje, oramos às 3 horas, oramos às 9 horas, às 3 da tarde, agora, né, acabamos de fazer a oração das 9 da noite, né? Já tivemos no monte também com a igreja está fechada e nós estamos montando uma mensagem, né? Muitas vezes a gente também tem que sentar, preparar a mensagem. E eu estou vendo sobre João Batista, né? Fala assim, ó, e naqueles dias, Mateus, né? Mateus capítulo 3 diz assim, ó, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro, em torno dos seus lombos alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e todos da Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. E, vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu dizia, em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua mão tem a pá. Ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O batismo de Jesus, né? Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhes, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em que me aprazo, né? Me comprazo, né? Aleluia, né? Vamos ver como foi, né, esse homem, né? Vamos abrir em Lucas, aleluia, né? A gente está montando um estudo aqui sobre a vida e obra de João Batista, né? Vamos ler, aleluia, né? Como foi, né? Aleluia, né? Em Lucas, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim, o anúncio do nascimento de João. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso.
E um anjo do Senhor, deixa eu ver aqui, está um pouco escuro, né? E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E, respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficará mudo, e não poderá falar até o dia em que estas coisas acontecerá, porquanto não creste nas minhas palavras, que o seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilharam-se de que tanto se demorasse no templo. E, saindo ele, não lhes podiam falar. E entenderam que tinha visto alguma visão do templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias que atentou em mim para destruir o meu próprio entre os homens. Né? Aí no 57, Lucas capítulo 1, versículo 57, nós estamos fazendo um estudo sobre João Batista. Né? E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome do seu pai. E, respondendo sua mãe, disse: não, porém será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chama por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamasse. E pedindo ele uma tabuinha e de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, e falava, louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos. E em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que as ouviram as conservavam em seu coração, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Aí o versículo 80, capítulo 1, Lucas, capítulo 1, versículo 80, diz assim: e o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve no deserto até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Agora a gente vai olhar um pouquinho, né? Vamos caminhando, né? Estamos no Evangelho escrito por Lucas, vamos a Marcos, né? Em Marcos, aleluia, né? É muito interessante nós olhar João Batista, é muito simples, né? É humilde, é uma busca em Deus, né? Aleluia, né? Ele buscava o Senhor, ele só ajeitar aqui, né? Nós vimos aqui, ele foi gerado no templo, né? Mas vamos, aleluia, né? A morte de João Batista, né?
Nós vimos aqui que foi ele quem batizou Jesus. Quando ele viu Jesus, ele não queria, né? Mas para que se cumprisse as escrituras. Nós vimos que ele foi gerado no templo. Nós vimos que o pai dele era um sacerdote, a mãe era estéril, já era avançado em idade, né? E o anjo apareceu por ele e falou para ele que a oração dele foi concedida. Né? Olha para ver, né? Um homem, olha para ver o Evangelho de Marcos, né? No capítulo 6, o versículo 14, diz assim, a morte de João Batista. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. E disse João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam, é Elias, e diziam outros, é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, este é João que mandei degolar, ressuscitou dos mortos, porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João, encerrá-lo manietado no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes, não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardavam com segurança, e faziam muitas coisas, atentando-o de boa vontade, e ouvia. Porque Herodes temia João e sabia que era varão justo e santo. Olha que interessante, né? Quando a gente vai estudando, a gente vai vendo coisas maravilhosas. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, né, dava uma ceia aos grandes e tribunos, né, e príncipes da Galileia. E entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina, pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo, tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedireis? E ela disse, a cabeça de João Batista. E, entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo, quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. Né? E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele, à mesa não lhes quis negar, e enviando logo o rei, o executor mandou que lhe trouxesse ali a cabeça de João, e ele foi e degolou-o na prisão, e trouxe a cabeça num prato e deu à menina, e a menina deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. Né? Uma coisa chama atenção, né? Né? Olha para ver, ele prometeu para ela, ela dançou, né? Ali, uma obra de prostituição, né? E jurou-lhe dizendo, né? Tudo o que me pedires te darei até metade do meu reino. Poderia ganhar um carro, uma casa, um apartamento, mas ela preferiu a cabeça do profeta, a cabeça de João Batista, porque ele pregava a verdade. Porque não agradava, ele pregou para o rei, né? Que não era lícito, né? Olha para ver, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes, né? João pregava para o rei, e aí que ele falava para o rei, não tinha lícito possuir a mulher do teu irmão. E interessante, né? Interessante que ele pregava simples, né? Pregava simples e pregava... Olha, João andava vestido de pelos de camelo e com cinto de couro em redor dos seus lombos e comia gafanhoto e mel silvestre. E ele pregava o arrependimento. Ele pregava o arrependimento. Né? João pregava o arrependimento. Pagando aqui, né? Aleluia, né? Ele pregava o arrependimento, né? É interessante que ele pegava simples e muitos se arrependiam, né? Então ia ter com ele... Ai, tá apagando aqui a luz, né? Acabou, né?
iam ter com ele, deixa eu trazer mais perto aqui, né? Aleluia, né? Só encerrando aqui, né? E então iam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Deixa eu trazer mais perto aqui com a luz, aleluia, né? A luz, aleluia, né? E ele, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele pregava o arrependimento, né? João, deixa eu achar aqui a luz, né? João batizava na água, né? Aleluia, né? Mas, aleluia, né? Deixa eu só pôr aqui, né? Aleluia, né? Aleluia, né? Aqui nós estamos vendo um estudo sobre João Batista e muitas coisas interessantes. Ele pregava o arrependimento. E o arrependimento tem que gerar frutos, né? O arrependimento tem que gerar frutos, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, né? Olha para ver, né? Herodes prometeu para a menina ao dançar, né, que ele daria até metade do reino. E isso é interessante, ela perdeu de ganhar bênçãos porque quis se vingar. E vingar por quê? Porque ele pregava a verdade, né? Que ele pregou para o rei que não era lícito ele possuir a mulher do seu irmão. E é uma passagem muito interessante, né? Diz que a história diz que João Batista foi quem mais batizou, fazia fila no Jordão para batizar, é batismo do arrependimento. E é muito interessante. Depois nós vamos gravar uma mensagem sobre, aqui nós só estamos preparando, né? É interessante, às vezes a gente gosta, né, de mostrar outros lados, porque a gente vê muitas vezes um pastor pregando, né, não vê que ele preparou aquela mensagem, que ele estudou, que ele ficou, né, se dedicou, né? E aqui no canal, nesse canal no YouTube, a gente quer mostrar isso, né? Outro lado, o pastor também tem que dedicar, tem que se esforçar, né? Trabalha até às vezes mais do que muitos, né? Porque ele tem que orar pelo rebanho, ele tem que apresentar, ele tem que ter algo, como diria meu pastor, né? Ele tem que ter algo para apresentar e tem que ser algo novo, não pode ser, né? Aleluia, né? Não pode ser aquela mesma mensagem, tem que sempre ter algo, né? E ele tem que viver em espírito, né? E nós somos 100%, eu falo uma coisa, eu sou 100% dependente do Senhor, né? Eu sou 100% dependente do Espírito Santo. Se não for Espírito Santo, às vezes a gente passa horas, né? Já aconteceu comigo, ficar 2 horas preparando uma mensagem, notei tudo, né? Aleluia, né? Aí cheguei no culto, falei, hoje preparei um estudo, né? E o Espírito Santo falou para mim, não, hoje você não vai pregar. Falei, não, Jesus, eu estudei, eu preparei, né? Aleluia, né? E o Senhor falou, não. Aí direcionou um pastor para pregar. E aquele pastor, sem saber, sem conhecer, né? Deus mostrou por revelação, ele pregou o que eu tinha preparado no estudo. O que eu tinha preparado. Aí eu mostrei e falei, olha a igreja. O pastor, sem saber, pregou o mesmo tema que eu tinha estudado. E o Espírito Santo falou para mim, esse estudo você vai guardar para outro dia. Mas é bom a gente estudar, né? É bom a gente se preparar. Às vezes na mensagem, muitos irmãos já vêem no vídeo, rara vez eu levo uma mensagem preparada, um esboço, né? A gente aprende na escola, mas, né, eu gosto mais de estudar, preparar, desço, né? Muitas vezes acontece o quê? Quando eu oro para confirmar, Deus, essa mensagem mesmo, o Senhor fala não, né? Às vezes o Espírito Santo muda, leva para outro caminho. Mas é bom nós estudar, é bom nós conhecer, né? Porque quando precisar, o Espírito Santo faz nós lembrar aquilo que nós estudamos. Estamos aqui dedicando, né? Preparando a mensagem sobre João Batista. E é forte, é simples, né? Aleluia. João Batista pregava o arrependimento. Para ver Jesus, você precisa se arrepender. Para ver Jesus, para encontrar com Jesus, você tem que se arrepender. E o arrependimento, eu costumo falar isso, o arrependimento gera frutos, né? O que é isso? Andava bêbado, batia na mulher, xingava a palavra, agora não vai para a igreja. Andava em prostituição, agora é obreiro na casa do Senhor. Fruto é coisa que se vê, né? E João Batista pregava muito isso, o arrependimento gera frutos, né?
tem que gerar frutos. E muita gente vinha ter com ele e se arrependia, né? E isso é muito interessante. Eu quero mostrar, é legal a gente, né? A gente ter usado esse canal para mostrar isso, né? Aleluia, né? Que não é tão fácil como parece, né? Tem que ter um chamado, muitos precisa, né? Muitos chegam a falar, não é, porque não é fácil, né? Não é fácil, né? Mas as pessoas veem o pastor pregando e falam, nossa, ai, que vida fácil, né? Não é não, né? É corrida, esses dias nós fizemos mudança, esses dias, né? Às vezes, como não tem um trabalho fixo, né? Às vezes faço um bico, né? Às vezes ajuda, às vezes faço um Uber, às vezes faço, né? Levo alguém em algum lugar, faço, né? E tem que sempre estar, né? Preparando uma mensagem, como aqui, né? Estou aqui, né? Já são quase 10 horas da noite, eu estou preparando a mensagem, né? Para que dia vai pregar, o dia que o Senhor, o Espírito Santo preparar, né? Lá é hoje aquela mensagem guardada, né? E isso, né? Você que gostou, deixa um link, né? Se inscreva no canal, né? Ó, você mora no nosso coração, você é muito especial para nós. Sem você nada teria acontecido, né? Você é especial para nós, né? Você é muito importante para nós, né? Que Jesus venha te abençoar tremendamente. Gostou? Se inscreva, né? Viu o vídeo? Se inscreva, né?